A CBF definiu qual será o árbitro que comandará a partida entre Botafogo e Corinthians, e como a gente tem sido extremamente prejudicado ultimamente nesse Campeonato Brasileiro pela arbitragem, e como o Corinthians é um clube com um histórico, vamos dizer assim, bem conturbado com a arbitragem, é uma notícia importante para a gente ficar de olho. Eu já vou falar quem é, mas antes, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Resenha Negra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo. Vamos conversar aqui hoje sobre um assunto que muito nos aflige, muito nos assusta, muito nos deixa pé da vida, que é a arbitragem. O Botafogo enfrenta o Corinthians nesse próximo final de semana, no dia 27 de dezembro. E como o Botafogo vem sendo muito prejudicado pela arbitragem, e como o jogo, normalmente o Corinthians é um time com muita força de bastidor, e às vezes acaba tendo decisões controversas, vamos dizer assim, a arbitragem nos jogos do Corinthians, é um assunto que a gente tem que ficar de olho, e a CBF decidiu que quem comandará a partida é o árbitro mais experiente do Brasil hoje, o árbitro mais longevo do Brasil hoje, que é Heber Roberto Lopes. O Heber Roberto Lopes, acho que todo mundo conhece, né? O Careca é o árbitro mais experiente, como eu já disse aqui, é o árbitro com mais partidas apitadas dos árbitros em atividade nesse momento, e é um árbitro super experiente. Eu não sei nem se eu fico feliz ou preocupado com essa notícia, porque assim, qualquer árbitro desse campeonato já prejudicou o Botafogo algum dia, e se tem um árbitro que não tenha prejudicado o Botafogo, ele ainda vai prejudicar. O Heber Roberto Lopes apitou o jogo entre Botafogo e Fortaleza no estádio Newton Santos, que a gente perde por 2-1 e não marca um pênalti escandaloso no Zé Wellison. Se eu não estou enganado, me corrija aqui nos comentários se eu estiver errado. Mas ele não marca um pênalti escandaloso para o Botafogo, que poderia ter mudado o resultado, o Botafogo poderia ter pontuado, quem sabe até vencido aquele jogo. Mas a gente chegou num momento que eu prefiro um árbitro experiente do que um árbitro novo nesse momento, porque, como eu falei, o Corinthians é um time com muita força de bastidor, e você ter um árbitro novo nesse jogo, consequentemente, ele vai acabar pesando a mão pro lado, às vezes nem roubar, que eu tô dizendo, às vezes nem de má fé, mas ele vai pesar a mão pro lado do qual ele vai ter menos problema ao longo da semana. E hoje, roubar o Botafogo, entre aspas, hoje você prejudicar o Botafogo com apito, é muito fácil. Porque você não tem pressão nenhuma, a mídia não vai cair em cima dos erros do Botafogo. O Botafogo teve um erro que podia ter custado resultado e, consequentemente, rebaixado o Botafogo, que foi o pênalti marcado inexistente contra o Curitiba. E esse lance, por exemplo, no quadro de arbitragem que tem na Globo no dia seguinte, onde eles analisam os lances polêmicos da rodada, esse lance não foi citado. Ninguém falou sobre o pênalti marcado contra o Curitiba. E esse pênalti, que o Sabino bateu para fora, graças a Deus, com menção honrosa ao Diego Cavalieri, que esperou até o final, mas esse pênalti podia ter rebaixado o Botafogo, e ninguém falou sobre ele. Então é muito fácil você prejudicar o Botafogo, é muito fácil você errar contra o Botafogo, porque a imprensa não vai te cobrar no meio da semana, a comissão de arbitragem não vai te repreender, não vai te punir. Agora, prejudica o Corinthians, rebaixa o Corinthians só por conta dos erros de arbitragem, para você ver o que vai acontecer. Qualquer erro contra o Corinthians, às vezes nem no dia seguinte, a partida termina meia-noite, o árbitro meia-noite e meia ele já está punido. Os programas de televisão já estão ao vivo, mostrando vários ângulos do mesmo erro que ele acabou de cometer. Então, um árbitro mais novo, que não tem as costas largas, ele, obviamente, ele vai pesar a mão para o lado daquela equipe que vai trazer menos problema para ele ao longo da semana. Então, apesar de eu não gostar do Heber Roberto Lopes, ele já prejudicou o Botafogo nesse campeonato, já prejudicou o Botafogo várias e várias vezes ao longo da sua carreira, mas pelo menos é um árbitro experiente. Se ele errar, eu sei que ele errou porque ele é ruim, porque ele é fraco, despreparado, como todos os árbitros do Brasil nesse momento. A arbitragem do Brasil é completamente armadora. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a certeza que ele não vai acabar pesando a mão para um lado por conta de falta de respaldo, porque ele simplesmente não precisa disso. Então, eu fico um pouco mais tranquilo
quando o Weber é escalado, quando o Daronco é escalado, quando esses árbitros mais experientes estão nas partidas do Botafogo, porque ruim todos eles são, errar todos eles vão. Agora que eles errem pelo menos pela fraqueza deles e não pela comodidade. Porque sempre, quando o juiz é ruim, ele pode errar por os dois lados. Ora para o Botafogo, ora para outra equipe. Mas quando o árbitro ele erra por comodidade, ele sempre vai errar contra o Botafogo, porque é muito mais cômodo você errar contra o Botafogo. Eu acho que, não sei se deu para entender o meu raciocínio. Se você concorda ou discorda, os comentários aqui estão abertos para essa discussão. E é isso, rapaziada. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. Passa lá no nosso site de notícias, o resenhaalvinegra.com.br. Segue a gente nas redes sociais, @resenhaalvinegraoficial, e também passa na nossa loja do Resenha Alvinegra para comprar produtos oficiais e licenciados do Botafogo. É a loja do Resenha Alvinegra, loja do resenhaalvinegra.com.br. O link tá aqui na descrição. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!